Olá, pessoal! Vamos dar sequência ao nosso curso de documentação imobiliária e agora vamos tratar do tema contratos. Falaremos um pouquinho sobre contratos em geral, que é outro documento que o corretor de imóveis precisa saber analisar, precisa acessar, faz parte do cotidiano do corretor de imóveis, uma infinidade de contratos. Então, vamos tratar aqui primeiro das noções gerais de contratos, aspectos principais, né, mais de conceituais de contratos, e depois falaremos de alguns pontualmente que são os que mais aparecem no dia a dia do profissional corretor de imóveis. Sobre, então, essa parte mais introdutória, né, mais de definição, mais geral a respeito dos contratos. Pessoal, a nossa legislação traz ali alguns contratos nominados, ou seja, alguns contratos típicos, alguns contratos que têm um nome, né, dentro da legislação. Por exemplo, na área de vocês, nós temos o contrato de compra e venda, o contrato de locação, né, o compromisso de compra e venda. Então, são contratos que já tem o nominho ali batizado, já tem ali, né, a tipicidade dentro da legislação. Porém, a nossa lei não restringe a possibilidade de existência de contratos apenas aquelas hipóteses descritas na legislação. A nossa lei traz uma regulamentação para os contratos, seguindo ali o princípio da informalidade. Então, os contratos, que é um tema que às vezes as pessoas tendem a conceituar com o contrato como sendo formal, o contrato sendo escrito, o contrato já imagina aquele papel, né, digitadinho, com assinatura, com reconhecimento de firma. Não é isso que diz a nossa legislação, muito pelo contrário. O princípio que rege os nossos contratos no direito brasileiro é o princípio da informalidade. Tanto é verdade que nós temos ainda na legislação a previsão de contratos verbais, de contratos orais. O contrato de locação, por exemplo, é um contrato que não precisa ser escrito. É um contrato que é admitido perfeitamente ali, né, com todos os efeitos jurídicos, mesmo sendo tratado verbalmente entre as pessoas, oralmente entre as pessoas. Então, mais importante do que a existência de uma formalização, de uma solenidade, é nós nos atentarmos aos elementos essenciais que dizem onde tem ou não tem uma contratação. É o artigo 104 do nosso Código Civil. Então, quando eu olho para uma situação e eu quero enxergar se ali existe um contrato ou não, eu vejo se estão presentes esses requisitos. Eu não vou olhar se tem um papel timbrado, né, se foi assinado por um advogado, se tem reconhecimento de firma, não. Eu vou olhar para aquela situação específica e vou enxergar se, existe agente capaz? As pessoas que contrataram, ainda que oralmente, ainda que verbalmente, elas têm capacidade para fazer aquela situação? Elas têm mais de 18 anos? Elas estão ali no pleno uso e gozo das suas funções mentais, né? Elas têm ali a possibilidade de se autodeterminar na sociedade? Então, elas conseguem contrair direitos, elas conseguem exigir obrigações das outras pessoas, elas podem ali exercer os seus direitos. Então, eu olho essa figura, né, da capacidade das pessoas que firmaram aquela negociação, aquele contrato, aquele acordo de vontades. Porque o contrato é isso, ele é um consenso, ele é um acordo de vontades. Quando nós acordamos ali de manhã e acendemos a luz, nós já acordamos, né, e aí acordamos no sentido de contratamos a empresa que nos fornece a energia elétrica, independente de todo dia de manhã fazer uma contratação por escrito. Se eu já acendi ali o interruptor, eu já sei que eu vou pagar por aquela energia que eu estou utilizando. Quando eu abasteço o carro, né? Então, eu venho aqui para o trabalho, abasteci o carro. Quando eu fiz ali o abastecimento, eu já contratei aquele posto de gasolina. Eu já tenho um acordo de vontades que eu preciso pagar por aquilo que eu estou consumindo. Assim como o posto de gasolina, também tem o quê? Um contrato comigo de que aquela gasolina não vai prejudicar o meu carro, de que de fato, né, é uma gasolina ali de origem boa, de origem ali que não vai prejudicar de alguma forma, alguma peça, enfim, alguma questão que vai causar algum dano. Então,
né? Não teve um contrato escrito. Eu não cheguei no posto ali com um papel dizendo, ó, agora que você assina, que eu também vou assinar. Não, é acordo de vontades. As pessoas que contrataram, elas têm capacidade? Primeiro requisito, se tiverem, tenham ali grandes chances de estar diante de uma contratação. Segundo requisito, o objeto contratado, ele é lícito, possível, determinado ou indeterminável? Qual é o objeto? No caso de vocês, no nosso dia a dia profissional, via de regra, o objeto será um imóvel. Esse imóvel existe? Esse imóvel está legalizado? As pessoas que assinam o contrato são as pessoas que podem fazer, são ali os proprietários daquele imóvel, são as pessoas que têm a posse daquele imóvel, né? Então, veja, o objeto ele tem que existir, né? Ele tem que ser lícito, tem que estar de acordo com a lei, tem que ser possível, né? Eu posso fazer aqui uma compra e venda de um pedacinho no céu, né? De uma área ali no céu? Não posso, é impossível. Hoje em dia, o estado da técnica não me permite ainda, né? Saber se é possível fazer uma compra e venda de um pedaço no céu. Então, claro que eu vou vender então um terreno no meio do mar, ali uma área no meio, né, de um rio. Não existe, gente. Então, tem que ser possível. O objeto tratado naquele contrato, o imóvel tratado naquele contrato, além de ser lícito, legal, estar de acordo com a moral, com os bons costumes, precisa, né, ser possível. Por último, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, falei para vocês muito que a contratação não cumpre ali ou não atende uma formalização, uma solenidade via de regra, porque em alguns casos a lei sim exige que haja, né, uma forma específica para aquela contratação. Por exemplo, na compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, é exigida a escritura para a transação, para configurar, né, essa transferência, essa compra e venda. Então, acima de 30 salários, eu tenho ali uma forma prescrita na lei, uma forma prevista na lei. É exceção, né? Via de regra, não há formas ali pré-definidas na lei. Mas quando há, eu preciso seguir o que está na legislação, né? Ou prevista ou não proibida. Se a lei proíbe uma forma, eu também não posso fazer por aquela forma, né? Mas, via de regra, são raras as hipóteses em que a lei traz uma previsão contratual ou proíbe uma previsão contratual. Via de regra, as contratações são livres, né? São informais, inclusive podendo ser verbais, não precisa nem ter ali um documento escrito. Eu aconselho alguém, eu sugiro alguém fazer contratação verbal? Nunca, jamais. Por quê? Durante ali a execução do contrato, enquanto as partes estiverem, né, em consenso, bem, o contrato ali está se desenvolvendo muito tranquilamente, né, não faz ali diferença ter ou não ter um documento escrito. Porém, quando a coisa, né, começa ali a caminhar em outro sentido, quando aquela contratação começa, mas você falou que era de um jeito, mas eu entendi que era de outro, né, mas eu não lembro de você ter dito isso, mas eu falei, né, começa ali, eu não tenho um documento para provar o que foi acordado. Então, é importante, especialmente para ali termos um documento, uma prova, inclusive, né, se precisar judicialmente, ter esse termo escrito, né? Apesar da lei não exigir o contrato escrito em muitas formas de contratação, é importante para que nesses momentos ulteriores, posteriores, em que pode haver ali uma certa divergência, um desconforto, ter ali, né, o documento muito bem alinhado do que foi dito, como prazo de pagamento, tipo de correção, índice de correção, né, término de vigência do contrato, as partes envolvidas. Então, é interessante sempre haver ali, apesar de a lei não exigir, que haja ali um documento, né, comprovando aquele acordo de vontades daquela contratação. Todo contrato, ela requer um acordo de vontade entre as partes, é o chamado consentimento. Vocês nunca verão no nosso ordenamento jurídico um contrato que é imposto, né? Olha, você tem que assinar. Olha, é do meu jeito, é desta forma, o preço é esse, pague pronto. Não existe.
A lei é muito clara, quando falta o consentimento, quando falta a concordância de uma das partes envolvidas, o contrato é nulo, o contrato não existe, a qualquer momento ele será anulado, porque é da natureza do contrato que as partes tenham ali uma convergência de interesses, que elas tenham um acordo sobre aquele objeto de negociação. E pode ser que esse objeto, esse acordo, ele venha depois dessas fases aqui, olha, negociações preliminares. Então, eu fiz a proposta, quem recebeu a proposta faz uma contraproposta, analiso a contraproposta, faço uma outra contraproposta. Isso faz parte da negociação, é natural que as coisas caminhem dessa forma, né? Um cede um pouquinho aqui, o outro dá um passo para trás ali, até chegar o quê? Na convergência, até chegar nesse acordo. A partir dali, onde eu tenho a manifestação de vontade de uma parte e da outra, dizendo, ok, estou de acordo, era isso, vamos seguir, nós temos ali uma contratação. Além disso, também é necessária a manifestação dessa vontade, seja ela de forma expressa ou tácita. Um contrato finalizado já passou pelas seguintes fases. Então, essa concordância, gente, ela pode ser, ok, concordo, é isso mesmo, expressa, manifestação de vontade expressa. Ou nós negociamos, a pessoa manda ali o contrato, eu não digo ok, não digo estou de acordo, mas assino, né? Ou não assino, vou lá e faço o pagamento da primeira parcela, vou lá e faço a primeira utilização do cartão de crédito, vou lá e senho, né, o cartão ali da conta que me ofereceram, vou lá e cadastro uma senha. Então, veja, eu não expressei manifestamente ali a minha vontade, mas eu pratiquei atos que tacitamente implicaram na minha aceitação, que assim, né, eles presume-se que eu aceitei aquilo que me foi dito porque eu não me opus, muito pelo contrário, além de eu não me opor, eu ainda pratiquei atos que corroborariam a minha aceitação. Então, não assinei, não dei ok, não disse ok, estou de acordo, vamos seguir com o contrato, mas pratico atos que levam a crer que eu concordei com aquela contratação. Então, nesse caso, seria uma aceitação tácita. Tácita porque, obviamente, ele não foi, né, expressa, não foi assinada, não foi dita, mas que foi ali conseguida ou obtida através de atos que corroborariam a minha aceitação naquela contratação. Então, contrato normalmente vem depois da negociação, a gente já falou um pouquinho aqui, negociações preliminares, então tem a proposta, então fechamos ali o negócio, é isso mesmo, o prazo é esse, o preço é tal, vai apresentar certidões em 30 dias, o sinal é tanto, então fechou a negociação, a gente tem ali uma proposta, já tem uma estrutura, né, do que vai ser o contrato lá na frente. A aceitação da proposta, né? Então, a outra parte aceita, a gente já viu que pode ser tácita ou expressamente, e aí, então, vamos redigir o contrato, né? Vamos, então, colocar em termos ali, colocar escrito aquilo que fez parte dessa nossa negociação inicial, que é o contrato preliminar, é essa estrutura do contrato que pode ser verbal, gente, né? Como nós já falamos. Então tá, então você vai entrar aqui no imóvel dia tal, o preço do aluguel é X, você vai pagar todo dia. Que dia que a gente fixou? Você falou que recebe no 5, então no quinto, vamos colocar dia 10, aí tem uma margem ali, tudo, enfim, vai corrigir daqui um ano pelo INCC, pelo IGPM, pelo IPCA, enfim, tenho ali uma estrutura de contrato preliminar sem problemas nenhum. Se puder escrever, né, gente, vamos ali pecar pelo excesso, faz ali redigido para não ter problemas mais para frente, ok? Então, tenho ali uma contratação mediante esse acordo de vontades, independente de estar escrito ou não. Primeiro tipo de contrato que será muito comum no dia a dia de vocês, esse documento aqui que se chama compromisso de compra e venda ou promessa de compra e venda. É um contrato através do qual uma pessoa física ou jurídica, denominada promitente ou compromitente vendedora, se obriga a vender a outra, denominada promissária ou compromissária, ou promitente, também compradora, o imóvel por preço, condições e modo pactuados para a aquisição. Então, vamos lá.
não é ainda um contrato de compra e venda, mas é um compromisso, como o próprio nome diz, é uma promessa. Nós nos comprometemos enquanto promissário, né, ou comprometente vendedor ou promissária a compradora, nós nos comprometemos para dali 30 dias assinarmos um contrato de compra e venda. E aí, por que é feita essa promessa antes ali como um contrato preliminar a um contrato de compra e venda? Porque nós bem vimos ali na parte, né, de documentações para compra e venda de imóvel que existem uma série de certidões, uma série de documentos que precisam ser apresentados, que dão segurança jurídica para aquela negociação, que viabilizam a compra e venda. E esses documentos, né, por mais que sejam fáceis de ser obtidos, pode puxar pela internet, demandam tempo. É muita coisa. Tem documento que demora ali para ser expedido. Então, né, principalmente os que demandam ali órgãos públicos e prefeitura, tem tempo, esses dias são contados em dias úteis, né? Os prazos são contados em dias úteis. Então, não é ali do dia para a noite que vocês conseguirão obter todo aquele rol de documentos que nós vimos ali na aula de documentos para compra e venda. Mas, às vezes, as pessoas querem amarrar o negócio, né? Olha, não vende para ninguém, porque se a documentação tiver ok, eu me comprometo que eu vou comprar o imóvel. Assim como o vendedor vai dizer, olha, eu não vou vender para ninguém, então eu vou tirar a placa lá da casa, vou tirar os anúncios, porque daqui 30 dias, então, quando eu tiver com essas documentações em mãos, eu vou vender para você. Então, as partes, elas convencionam, elas se prometem, né? Elas se comprometem para, dali um tempo, efetivarem a transação, a compra e venda, mediante condições. Ah, se o preço for tanto, se as certidões forem ok, estiverem ok, se o documento sair, se às vezes não registrou, por exemplo, formal de partilha, né? Então, demora um tempinho ali. Então, quanto tempo precisa? Ah, 30 dias? Então, vamos colocar no nosso compromisso que daqui a 30 dias a gente faz ali a compra e venda do imóvel. Então, um compromisso. O compromisso, gente, ele é importante porque além dele ser, né, preliminar, ele já antecede, ele já adianta muitas coisas que serão tratadas no momento da compra e venda, porque no compromisso, via de regra, você já vai ter preço, já vai ter forma de pagamento, tem prazo, às vezes tem ali um sinal que já é dado, inclusive, para buscar as certidões. Então, ele já adianta muita coisa que virá lá na frente no contrato de compra e venda. Mas, mais do que isso, ele amarra as partes, né? Então, o vendedor não vai vender aquele imóvel para outra pessoa, por melhor que seja a outra proposta. Assim como o comprador não vai continuar procurando outro imóvel, porque ele tem estabelecido aquele compromisso. E se um dos dois, tanto ali o vendedor quanto o comprador, o promissário, né, o promitente e o compromissário, eventualmente saírem fora ali, decidirem rescindir aquela promessa, aquele compromisso, terá uma penalização, terá ali uma cláusula penal para aquele que desistiu, porque o compromisso é isso, a ideia dessa promessa de compra e venda é justamente firmar esse comprometimento, né, das partes se comprometerem uma com as outras, porque veja, se eu digo para o meu vendedor ali que eu vou comprar o imóvel dele enquanto compradora, e lá na frente eu não compro, quer dizer, nesses 30 dias que transcorreram, num exemplo, ele deixou de firmar quantos outros bons negócios, né? Quantas pessoas ele deixou de atender ou ele não conseguiu efetivar a venda dele porque ele estava comprometido comigo. E ali lá na frente, quando eu digo que eu não quero mais, às vezes quando ele anuncia o imóvel dele, não é mais o momento. Ele já não recebe mais nenhuma proposta, né? É fim de ano, carnaval, férias, não sei. A região ali teve uma notícia que afasta os compradores ali daquela região. Então, veja, ele perdeu muitas oportunidades de negócio porque ele estava comprometido comigo, que quando cheguei lá na frente, não fiz mais a minha parte, eu não cumpri a minha parte. E vice-versa também. Às vezes, né, o vendedor, ele se compromete e aí chega lá na frente, ele desistir do negócio. Mas aí o comprador já tirou o dinheiro da aplicação, já foi atrás das certidões, já avisou todo mundo que ia mudar para lá, né? Já devolveu, às vezes, a casa que ele estava morando, já avisou ali o locador que ele ia desocupar a casa. Chega lá na frente com o dinheiro, na hora que ele vai comprar, o vendedor não quer vender mais. Então, por isso que o compromisso, ele tem essa função de estabelecer, de fato, gente, uma promessa de compra e venda entre as partes e prever multa.
Por exemplo, se tiver ali o pagamento da arras, pagamento do sinal no compromisso de compra e venda, então o comprador ele vai e paga uma parte do preço, 10%, 20%, 30% do preço como sinal do imóvel. Se ele desiste da compra e venda lá na frente, o que acontece? Ele perde o sinal que ele deu. Esta é a pena prevista lá na promessa de compra e venda, lá no compromisso de compra e venda. O que dá o sinal, perde o sinal se desiste no negócio. Agora, e se for o vendedor que desiste do negócio lá na frente? Desiste de continuar naquela promessa que ele fez. Então, ele recebeu o sinal, ele é o vendedor, ele recebeu o sinal. Qual que é a pena dele? Ele tem que devolver o sinal em dobro, em dobro. Então, vejam que a existência dessas penas trazem ali para o contrato uma robustez, trazem uma força, né? Então, não vamos nos comprometer se lá na frente não vamos seguir, não vamos cumprir aquilo que foi pactuado. É possível não cumprir? É possível desistir da contratação? Sim, mas vai ter que cada um ali arcar com a sua responsabilidade. Quem pagou o sinal perde, quem recebeu o sinal tem que fazer a devolução do sinal ou da arras, né, que é como a legislação trata, em dobro, ok? Então, não é balela, né? Não é uma brincadeira o compromisso de compra e venda, é um contrato, um documento importante que firma ali, né, que pactua de fato os comprometimentos pessoais entre os futuros vendedores e compradores. Pessoal, passo seguinte, então, a venda, que é a promessa de compra e venda, o próximo passo é, de fato, a efetivação de um contrato de compra e venda, né? Às vezes, o contrato de compra e venda, ele já inicia sem o compromisso de compra e venda, não tem problema nenhum. Às vezes, né, o vendedor já está com as certidões ali de uma venda anterior que não deu certo, o comprador tem urgência, precisa desocupar a casa, está com o documento ali, já faz o contrato de compra e venda. Não é obrigatório haver uma promessa de compra e venda para existir um contrato de compra e venda. Mas pode ser que haja. E aí, se houver, a promessa de compra e venda é um contrato preliminar ao contrato de compra e venda, ok? Um não desnatura o outro, um não exclui o outro, né? Um continua, é continuidade do outro, enfim, mas é possível que haja apenas ali diretamente o contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda estipula os compromissos entre as partes nos negócios mercantis, podendo ser efetuado lá de forma escrita ou verbal. Muitas compras e vendas que nós fazemos no nosso dia é verbal. Quando nós vamos à feira, né, ao mercado, a gente não faz contrato. Você pega ali as coisas, paga o preço, senta no restaurante para fazer uma refeição. Não tem contrato. É meramente ali contrato verbal e continua sendo um contrato de compra e venda de comida, compra e venda de produtos ali alimentícios, né, compra e venda na farmácia ali de medicamento. Não tem um contrato escrito, é verbal e continua sendo plenamente eficaz como contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio, ou seja, a propriedade de certa coisa, e o outro a pagar-lhe um certo preço em dinheiro. Então, no contrato de compra e venda eu tenho uma coisa, um bem, um imóvel, um bem imóvel, uma comida, enfim, um medicamento, um livro, né? É a coisa que vai ser vendida para o comprador, que tem como contraprestação pagar o preço por aquilo. Então, uma situação ali, uma relação jurídica muito bem equilibrada, um deixa de ter a coisa e o outro passa a ter a coisa, um deixa de ter o preço e o outro passa a ter ali o valor respectivo, equilibrados os patrimônios, né? Direitinho o que perdeu aqui, acrescentou ali, o que perdeu aqui, acrescentou ali, equilibrou, contrato de compra e venda. Muito tranquilo, aparecerá esse contrato muito no dia a dia de vocês, nas operações de venda e compra que vocês intermediarem, muito comum, né? Cuidem então desse contrato, como nós falamos, é informal e coloquem ali o máximo de ajustes que foram realizados, todas as cláusulas, todas as negociações que foram pactuadas, as certidões que foram apresentadas, coloquem no contrato de compra e venda que apresentou, que o comprador olhou as certidões, ele avaliou as certidões, ele concordou com as certidões, né? Às vezes a certidão vem positiva e o comprador quer continuar com a compra. Mesmo a certidão sendo positiva, ele não quer abrir mão daquele negócio. Então, coloquem ali no contrato que foi
foi demonstrado, que foi avaliado, que ele concordou em prosseguir com a compra mesmo diante daquela certidão que apareceu positiva, né? Então teremos ali muito bem cercado todos os detalhes desse negócio, muito bem claros ali, muito bem transparentes e especificados futuramente. Esse contrato não terá problema. Ninguém vai querer pedir a nulidade desse contrato porque não sabia que tinha uma dívida. Nossa, ninguém me falou que tinha um débito. Não, constou ali no contrato. Estava escrito, o senhor assinou, o senhor leu e assinou aqui o contrato que declarou a ciência sobre aquela certidão. Então, o máximo que conseguirem especificar, explicar ali, coloquem nas cláusulas que não terão problema. Outro contrato que aparecerá também muito comumente no dia a dia de vocês ali, o documento, né, de locação, é o contrato de locação. O contrato de locação é aquele no qual uma das partes se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso de coisa não fungível mediante certa retribuição. Então, contrato de locação, gente, ou as locações, são regulamentadas ainda pela Lei 12.112, lá de 2009, que foi ali alterada, teve, né, algumas inovações trazidas pela Lei 8.245 de 1991, conhecidas como Lei do Inquilinato, né, Lei das Locações. Contrato de locação segue ali as disposições da lei, especialmente no que diz respeito à existência de multa contratual por rescisão antecipada, as garantias locatícias, então fiança, seguro bancário, que mais? Caução, tem que seguir tudo ali o que a legislação prevê na estipulação desse contrato de locação. Também, gente, se atentem que no contrato de locação, o proprietário do bem, ele cede a coisa, cede o bem para o locatário, que mediante certa retribuição, que é o pagamento do aluguel, poderá exercer a posse direta da coisa. Então, no contrato de locação, não podemos esquecer, quando o proprietário cede a posse da coisa, ele não pode se utilizar da coisa, porque existem ali ainda, né, locadores ou proprietários que acham que podem ficar entrando no imóvel alugado a qualquer momento, quando eles bem entenderem. E não é isso, eles cederam a posse direta, eles recebem aluguel para não estar ali, para não usar aquela coisa. Pode visitar, pode apresentar o imóvel para compra e venda? Pode, mas olha o que a lei diz ali, precisa avisar com antecedência, precisa combinar um dia, um horário com o locatário, precisa respeitar essa posse que o locatário tem naquele momento sobre aquele imóvel. Então, né, coloca ali tudo certinho no contrato de locação, existem algumas cláusulas especiais para o contrato de locação, como, por exemplo, a possibilidade do locatário adquirir a coisa alugada. Então, pode ser que seja no contrato de locação mesmo estipulado uma cláusula que dali 12 meses ele pode exercer a opção de compra, né? Não é direito de preferência, é ele usar o que ele pagou de aluguel para abater do valor total do imóvel lá na frente. Então, é possível que hajam essas cláusulas e essas leis conseguem direcioná-los ali e nortear muito tranquilamente as diretrizes para que vocês consigam fazer esses contratos de locação com bastante tranquilidade, ok? Outro contrato, outro documento que é muito comum no dia a dia profissional de vocês é o contrato de prestação de serviços. Contrato de prestação de serviço é o contrato em que uma das partes, que é o prestador, se obriga com a outra, que é o tomador do serviço, a fornecer-lhe uma prestação, a prestação de uma atividade mediante remuneração. Então, é o contrato que vocês fazem com quem contratou vocês para vender, para alugar, para administrar aquele determinado imóvel. Vocês, enquanto prestadores de serviços, e a outra parte como tomadora do serviço, a pessoa que vai receber aquele serviço e que pagará por aquele serviço. Então, quando vocês fazem ali um contrato que o tomador do serviço passa para vocês o direito de comercializarem aquele imóvel no mercado, ou seja, colocarem aquele imóvel para venda no mercado, é um contrato de prestação de serviços, ok? Só tomem cuidado, pessoal, com uma inovação
E nós ainda temos visto na nossa área contratos nesse tipo, não são mais admitidos, que é contrato de prestação de serviços com exclusividade, ok? Não pode mais colocar essa expressão exclusividade no contrato de prestação de serviços. Foi uma determinação do CAD, juntamente ali com o CRES, com o PROCON, que definiu que não existe, né? Nós vivemos e trabalhamos no mercado de livre concorrência. É certo que todos possam exercer as suas funções, as suas profissões, de acordo com a liberdade, com a livre iniciativa. Então, não é possível colocar num contrato essa expressão exclusividade. Por quê? Porque pode ser que aquele vendedor, aquele proprietário, consiga vender o imóvel dele através de outros trabalhos, de outros corretores, né, de outros tipos de anúncio. Às vezes um amigo dele quer comprar, um parente decide comprar a casa. Então, vejam, não coloquem mais sob pena de sofrerem ali a autuação, essa expressão exclusividade. Coloca no contrato de prestação de vocês que, claro, aqueles clientes que vocês apresentarem para aquele comprador, vocês fazem jus à comissão, né? Se o comprador for até um parente de terceiro grau daquela pessoa que vocês apresentarem, a comissão devida é de vocês. Poxa, se participaram da apresentação, da negociação e no final o vendedor vende ali diretamente, o contrato de prestação de serviços de vocês vai assegurá-los, né, ao recebimento dessa comissão. Qualquer juiz ali que analise esse contrato, que entenda ali que houve a venda, vai conceder a vocês o direito de receber essa comissão. O que não pode mais é colocar a expressão exclusividade. Então, no contrato de prestação de serviços de vocês, expliquem, digam muito claramente qual é o objeto da negociação, que os clientes que vocês apresentarem tenham fichas, né? Fichas de atendimento. Olha, fulano, eu vou ali levar o vendedor, eu vou ali levar um cliente para conhecer o seu imóvel, vamos fazer uma visita no seu imóvel. Assina aqui comigo que dia tal, coloca lá o nome do cliente, RG, né, do visitador ali, do visitante, na verdade, coloca lá quem é a pessoa, chama o proprietário e fala, ó, esse aqui, né, eu que apresentei, vi aqui, dá um vistinho aqui, pronto, eu já tenho a prova que eu fiz a apresentação, que eu que estou intermediando, né, aquela compra e venda. Se eles, por alguma razão, por má fé, decidirem fazer a compra e venda de outro jeito, eu estou documentada. Eu tenho ali o contrato de prestação de serviços, eu tenho o relatório da visita ali, um terminho de visita, bem simples, pessoal, né? Não precisa ser nada muito rebuscado, mas eu tenho como comprovar que eu fiz aquela apresentação. Então, muito claramente, né, o fato de tirar a expressão exclusividade não vai deixar vocês ali na mão, vocês não deixarão de receber a comissão porque estão atendendo a uma nova orientação, ok? Ou ele pode vender para quem ele quiser? Claro que ele pode, é essa sociedade que nós vivemos, né? Porém, se ele vender para um cliente que vocês apresentaram, vocês recebem a comissão. Se ele vender para qualquer outra pessoa, por intermédio de qualquer outro profissional, vocês não farão jus, por óbvio, né, a essa comissão, ok? Acho que temos mais aqui um documento e agora sim o último documento que fará também muito ali presença no dia a dia de vocês, é um contrato que se chama procuração. Procuração é um contrato pelo meio do qual uma pessoa denominada mandatário recebe poderes da outra, que se chama mandante, para praticar atos jurídicos ou administrar interesses em nome e por conta dessa última. Ou seja, procuração, a pessoa não pode estar naquele momento, ela não pode ir até aquele local, então ela contrata alguém através de um instrumento de procuração para que esse alguém esteja no local que ela não poderá estar, para que esse alguém assine o documento que ela não estará lá para assinar. Então, a procuração se faz muito presente no dia a dia, nos negócios imobiliários. Só tomem cuidado, que a procuração ela pode ser, via de regra, aquela procuração feita no escritório, né, impressa, assinada pelo outorgante ali, pelo outorgado. Entretanto, para atos de disposição patrimonial, ou seja, para atos de venda de imóvel, a procuração precisa ser pública e com essa especificação. Então, além dela precisar ser feita no cartório, precisa vir especialmente
para praticar ou inclusive para praticar atos de disposição patrimonial, venda de imóvel, ok? Se ela não tiver isso, gente, ou for uma procuração particular, ela serve para uma outra infinidade de coisas, para administrar imóveis, para alterar número de cadastro na prefeitura, para mudar o nome ali que vem na conta de água, na conta de luz. Ela tem algumas finalidades, ela tem funções específicas, nem sempre a procuração precisa ser pública. Porém, se for para compra e venda de imóvel, precisa ser, além de ser pública, então feita ali perante um tabelião que tenha fé pública, perante o cartório, precisa vir com essa ressalva que ela inclui esse poder ali dentre os outros poderes. Ok, gente? Então, também finalizamos aqui mais uma aula, né, de documentação imobiliária. Consultem o material de apoio de vocês e nos vemos em mais um encontro.